o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo, e com muita felicidade que estamos juntos, né? Mais uma vez, para estudar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com o tema Observai os pássaros do céu, que está lá no capítulo 25, itens 6 a 8. Para iniciar, nós vamos começar com uma música. Hoje é um trabalho de coral que a gente fez para a Comerge, que é o encontro que acontece, promovido pelo CERJ durante o Carnaval. E então vamos ouvir, logo em seguida nós fazemos a nossa prece. Então, amigos, que agora com essa preparação possamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos estudando um pouco mais do Teu Evangelho de amor. Que possamos não só estudar, ouvir, mas também praticar no nosso dia a dia para nos melhorarmos cada vez mais. Obrigado por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Ampara todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo, lembrando, né, que estamos falando do observar os pássaros do céu, e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa exatamente com toda a fala de Jesus, que está lá em Mateus, né, 6, e esse trecho, né, da fala de Jesus está no Sermão da Montanha, que foi dito aqui no Mar da Galileia, que a gente até colocou aqui uma foto aqui atual do Mar da Galileia, aqui um mapa, né, com as cidades da época, né, Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, Magadã,
E foi nessa região exatamente que Jesus nos trouxe o Sermão da Montanha, e essa passagem que nós vamos estudar hoje está dentro do Sermão da Montanha. Por que eu trouxe essa música que fala do tesouro do coração? Porque o tesouro do coração, quando Jesus fala isso, está também no Sermão da Montanha, está nesse ponto do Evangelho que nós vamos estudar, tá? Então, como é que começa esse item de Mateus 6, que Jesus falou? Ele começa falando: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões roubam, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por isso que eu trouxe essa música, que o mais importante é o tesouro que nós trazemos no nosso coração. É exatamente o que Jesus está falando aqui. Nós podemos até acumular tesouros na terra, mas o que, que vai acontecer? Vamos ficar sempre com medo, né? Que os ladrões roubem os nossos tesouros. Então, os tesouros mais importantes são aqueles que nós acumulamos no céu, que são os tesouros que estão dentro do nosso coração. Seguindo, aí ele continua, ainda em Mateus 6. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Exatamente. Se nós tivermos tesouros no céu, ali estará o nosso coração. O que quer dizer isso? Que a gente tem que acumular o tesouro da bondade, da caridade, do amor, do perdão, da indulgência. Quer dizer, que são as virtudes que nós cultivamos e se transformam em tesouros que estarão no céu, guardados no nosso coração. Porque o nosso coração, o nosso sentimento, porque o coração é sinônimo, né, de sentimento, de amor. Então, estará exatamente aí o nosso verdadeiro tesouro no céu dentro do nosso coração. E aí vocês devem estar perguntando, cadê os passos? Calma, vamos chegar lá. E aí Jesus continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, o que Jesus está dizendo aí? Que a gente não precisa se inquietar por causa das dificuldades materiais que a gente tem. Claro que a gente sabe que é complicado, é difícil. Mas ele termina falando: a vida é muito mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O que ele quer dizer com isso? Que o alimento e as coisas materiais não são tão importantes quanto as coisas celestiais, quanto cultivar os nossos sentimentos, nos melhorar cada vez mais. E a gente vê que a grande parte, a grande maioria dos problemas que a gente tem de violência na Terra é o quê? É por causa da cobiça dos bens materiais. As guerras que estão acontecendo aí agora é por causa da cobiça dos bens materiais. E aí Jesus continua: agora chegou os pássaros, né? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. E é verdade, né, amigos? Aqui, felizmente, onde eu moro num prédio, aqui em Campo Grande, alto. Eu moro no quinto andar. E os pássaros estão sempre aqui na minha varanda, né? E eles vêm, a gente até coloca água para eles, a gente até já experimentou botar comidinha para eles. Mas você sabe que eles não comem, acho que eles ficam desconfiados. Mas eles têm onde comer, eles têm frutas, eles catam coisas do chão que a gente deixa cair.
Então, Deus provê a alimentação deles. E eles conseguem se alimentar. Aí, olha como Jesus termina essa parte. Não sois muito mais do que eles? O que ele quis dizer com isso? Não somos mais evoluídos? Com certeza. Nossos irmãos animais estão ainda em evolução, mas nós já somos mais evoluídos. E aí, Jesus continua. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Aí aqui do lado eu botei um lírio, depois na frente vai ter um outro, até mais bonito que esse. Eles não trabalham, não fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E realmente, né? Um lírio é uma das coisas mais bonitas, né? Então, por que a gente vai se inquietar com a questão do vestuário? Mas por que a gente tem que correr atrás, claro, temos que correr atrás pelo trabalho, mas com certeza nosso Pai que é Deus sempre nos proverá. E aí ele continua. Aí olha aqui o lírio, gente, que coisa linda, né? Imagina a gente ver isso, né, ali ao vivo e a cores. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, no caso o lírio, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, porque realmente o lírio ele fica ali um tempinho, daqui a pouco ele já morreu. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé, por que duvidas? Então, gente, com tudo isso aí, observai os pássaros no céu, observai os lírios do campo. Jesus quis nos dizer que Deus está sempre provendo a nossa subsistência, mesmo que a gente ache que está em muitas dificuldades, vem sempre uma mão amiga para nos ajudar. E prosseguindo, vou correr um pouquinho, porque o ponto é um pouco grandinho. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem de necessidade delas, né? Então, os pagãos, aqueles que não acreditam que não têm religião, eles ficam à procura disso e, né, se degladiando, criando guerras, né? Então, a gente não tem que se inquietar com isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, mais uma vez, ele repetindo que a gente tem que confiar em Deus, tem que confiar na justiça, que tudo nos será dado por acréscimo, sempre, se a gente seguir os ensinamentos do nosso Pai que é Deus, os ensinamentos de Jesus, se a gente procurar fazer o bem, praticar a caridade e correr atrás, claro. A gente não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que correr atrás das coisas para a gente se melhorar cada vez mais. E ele termina falando: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer no futuro que não vive o presente e não corre atrás do presente. Então a gente tem que ter calma, paciência. O amanhã sempre o sol vai nascer. Sempre o sol vai brilhar para nós. E aí, agora entrando no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos diz o seguinte: interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da previdência, que nunca deixa o abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que por seu lado eles trabalhem. Então, gente, jamais a providência vai nos deixar ao léu, sempre vai nos ajudar. Mas, para isso, temos que pôr mãos à obra e trabalhar. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, né, que tipo, não vai cair do céu,
inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Quer dizer, vem um espírito amigo, nosso espírito protetor, ou outro espírito familiar, e nos dá a ideia de como sair daquela dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê como necessitamos, sempre. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. E geralmente o que a gente faz? A gente quer sempre mais, né? Quer sempre mais. Mas, na verdade, a gente só precisa do necessário, né? A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus lhe fará sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, se a gente pensar muitas vezes, meus queridos, a gente vê que muitas vezes a culpa é nossa mesmo, por causa de algum erro, alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, mas que tenhamos em mente que sempre podemos consertar os nossos erros. Não é voltar lá atrás e mudar, não, isso a gente não pode. O passado ficou no passado, mas o presente está aqui e a gente pode mudar e melhorar e confiar em si, na sua própria força e mãos à obra, trabalhar. Seguindo, né? A terra produzirá sempre o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Com certeza, a terra sempre vai prover tudo o que for suficiente para todos os que aqui estão encarnados. Mas vocês vão me perguntar, ué, mas por que que tantas pessoas morrem de fome? É porque existe a ganância, existe o egoísmo, que quer, na verdade, o supérfluo e não somente o necessário. E aí falta para o outro. Quando a fraternidade reinar entre os povos, né, como não houver mais guerras, né, como entre as províncias do mesmo império, o supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Quer dizer, um vai ajudar o outro. Né? A gente vê, às vezes, muitas vezes, a gente fez trabalho com população de rua há algum tempo, eles ajudam muito. Eles, do pouco que eles têm, que eles recebem, eles dividem uns com os outros. A grande maioria, né? O rico se considerará como um que possui grande quantidade de sementes. Se espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Isso até está no Evangelho, numa outra passagem. Então, gente, a gente vê que precisamos nos modificar, nos transformar, para construirmos essa sociedade justa. Se o outro não faz, não importa o que o outro está fazendo, você tem que cuidar de si. Né? A gente tem que olhar para a gente. E através da nossa mudança, das nossas atitudes, servir de exemplo para os outros. Né? E termina, daí o haver Jesus dito, não acumuleis tesouro nas terras, pois que são perecíveis, se perdem, né? Acumulai tesouros no céu, onde são eternos. Resumindo, não ligueis aos bens materiais mais importância que os bens espirituais. Então, esse é o resumo de tudo. Observai os pássaros no céu. Vejam como Deus os provê. Por que não vai prover a nós? Então, precisamos ter fé. Precisamos confiar, né? Que essas aves no céu nos dão um grande ensinamento que veio
através do nosso querido Mestre Jesus. E para encerrar, caminhando já para o encerramento, nós vamos cantar aqui uma musiquinha. Um negócio aqui junto com o violão, fez um barulhinho. Que é uma música que fala exatamente desta passagem. Observai os lírios do campo. A gente pegou a letra do Evangelho de São Mateus, de Mateus, e fizemos essa música. Então, ele vai falando exatamente da passagem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem os corrói. Formai tesouros no céu, pois onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, colhem, mas Deus os alimenta. Observai os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam, mas Deus os veste. Quer dizer, a gente vê o exemplo dos pássaros, que não semeiam, não colhem, mas Deus está lá provendo eles. A gente olha os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, não fazem roupas para eles próprios, mas, no entanto, Deus os veste. Uma beleza muito significativa. E aí a gente termina. Ó homem de pouca fé, isso aí foi uma frase de Jesus. Por que duvidas? Isso ele disse a Pedro, né? Quando Pedro tentou caminhar sobre as águas e afundou, né? Procura o reino de Deus e sua justiça. Quer dizer, pratica o bem, pratica os ensinamentos de Deus, e tudo vos será dado por acréscimo. E tudo teremos, desde que pratiquemos os ensinamentos de Deus e de Jesus. Observai os lírios do campo e tenha fé. Observai os pássaros do céu e tenha fé. Então, a gente vai cantar, logo depois fazer a nossa prece. De ferrugem, os tesouros do céu, pois onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Os pássaros do céu não se podem, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo não trabalham e não fiam, mas Deus os veste de pouca fé, porque duvidas, procura reino de Deus e sua justiça, e será dado por acréscimo. Observai os lírios do campo e tenha fé. Observai os pássaros do céu e tenha fé. E tenha fé. E tenha fé. Então, queridos irmãos, possamos dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esses teus ensinamentos, que possamos reconhecer que a providência divina sempre está ao nosso lado, nos provendo, nos auxiliando e nos dando
tudo que merecemos, tudo que precisamos para continuar na nossa encarnação, aprendendo, nos melhorando cada vez mais. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado pelo convite e que possamos estar mais vezes juntos, estudando os ensinamentos de Jesus, nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!